Voltamos para a nossa entrevista, como eu prometi, hoje para falar de um tema polêmico, mas um tema que todo brasileiro precisa conhecer, precisa entender, né, e precisa nos ajudar a lidar com isso, que é o infanticídio indígena. Gente, a minha voz hoje está feia, né? Que eu estou numa gripe, olha, mas já estou medicada. Espero que vocês estejam entendendo direitinho o que eu estou falando. Pois é, o infanticídio indígena é uma prática que ainda existe em algumas aldeias, algumas etnias no país, em torno de 20. E nós hoje vamos entrevistar a Cayu. A Cayu é uma jovem muito linda, sobrevivente dessa prática. Cayu, qual a tua idade? 18 anos. 18 anos. Cayu já está com 18 anos. Vou contar um pouquinho da história dela. Ela nasceu na tribo Camaiurá, na aldeia Camaiurá, na região do Xingu. Ela é neta do cacique, né, da maior liderança, do líder daquela aldeia. E a cultura indígena, né, eles fazem algumas práticas que para nós, resto do povo brasileiro, não é comum, é de não permitir que crianças gêmeas, que nasçam gêmeas, crianças com deficiência, sigam na vida. Por quê? Os gêmeos, eles acreditam que é o espírito dividido. As pessoas com deficiência, que nascem com deficiência, trazem maldição para aquela etnia. Então, tudo que eles puderem afastar de ruim daquele povo, eles fazem. É uma crença, é uma cultura. Eles aprenderam assim ao longo da vida. Não é uma maldade, não é uma coisa ruim que eles fazem. Eles não acreditam nisso. E, enquanto brasileiro, enquanto legislação, nós temos que preservar a cultura indígena. Por isso que eu falei que é um tema polêmico, é um tema difícil. A nossa meta, enquanto brasileiro, tem que ser preservar a cultura. Mas aí vamos comigo, gente. A cultura não pode ser maior que a vida humana. Vocês viram como a Cayu é uma jovem linda. E ela tem uma deficiência, mas não é porque ela é deficiente que ela não merece viver. Ela tem direito, a gente tem que respeitar o direito à vida dela. Então a gente precisa dialogar com esses povos e fazê-los entender que hoje existem tecnologias, existem políticas públicas, que mesmo eles vivendo em espaços, em territórios afastados da dita civilização branca, essas pessoas podem ter qualidade de vida mesmo estando nas aldeias. Ou, se não tiver, que elas também tenham, se não puder conviver na aldeia, que elas tenham o direito de buscar essa ajuda fora, mas que a vida dela seja preservada. É isso que a Cayu vai dizer, como é que ela conseguiu sobreviver, e foi muito complicado para a família dela. Porque o cacique, como é o nome do seu avô? O cacique Cotoque, que é o avô dela, era o líder. Ele sim tinha que cumprir aquela cultura, aquela lei, aquela regra. Imagine que era a neta dele, a família toda estava envolvida. Então, era um drama familiar emocional e um drama cultural. Ele, como líder da aldeia, foi muito difícil para toda a família. Ele conseguiu convencer os demais membros da aldeia a permissão para que a família se retirasse da aldeia, buscasse o tratamento dela, e isso já tem, né, quase 18 anos, que a Cayu já está com 18 anos, então foi um pouco depois do nascimento dela, ela vai contar os detalhes. Mas aí ela hoje vive apartada da aldeia, né? Não tem esse convívio. Mas ela vai falar do jeito dela, o que ela viveu, o que ela sentiu, e como ela vê tudo isso, e como é a luta dela para convencer não só a aldeia dela, não só o povo dela, mas para convencê-los de que essa é uma prática que não deve mais ser executada, né? Que as crianças, mesmo com deficiência, têm direito à vida, merecem viver, e não tem espírito mal, não. Né? E a prática, inclusive, é de enterrar as crianças vivas, porque eles entendem que estariam separando o espírito mal do espírito bom e afastando a maldição da aldeia. Mas eu falei demais, era só para dar essa introdução, às vezes eu falo demais, mas agora eu quero ouvir a Cayu. Cayu, com 18 anos, o que é que você está fazendo da vida, mulher? Já está estudando? Está morando aonde? Como é que você chegou aqui nessa Brasília? Então, eu estou estudando, né? No começo foi complicado, porque eu não sabia de nada, eu não falava, eu não entendia nada.
Então eu ficava muito perdida, mas agora eu me adaptei, eu tô estudando, eu tenho amigos que me ajudam, né? Canho, qual é a tua deficiência? A gente, né, te vê de cadeira e todo mundo que olha pra gente de cadeira pensa que é tudo igual, né? E não é, cada um tem uma limitação diferente. Distrofia muscular progressiva, que ela é uma doença crônica, né? E ela evolui cada vez mais, então Precisa de um acompanhamento, né? fisioterapia. Você está fazendo fisioterapia? Estou Aonde é que você faz tratamento? fazendo no Sara. Ah, que bom. E vieram para cá exatamente para buscar esse, né, esse tratamento. Porque na aldeia não tem nada, né, lá. Não tem acesso a esse tipo de... Então eu tive que ir para cá para buscar algo para eu poder viver. Isso. Então me fala, Caio, como é que foi que tudo aconteceu? Sua mãe teve você, já sabia da sua deficiência? Ou vocês descobriram com o longo do tempo, quando você falou que é crônica e degenerativa? Então, de repente você nasceu perfeita e com o tempo foi aparecendo a deficiência e se notou, e aí a aldeia disse, não, ela tem deficiência, então ela não pode ficar aqui, a gente vai ter que cumprir a nossa cultura e enterrá-la. Como é que sua mãe e sua família encarou isso? Então, até uns 5 anos de idade eu andava, né, como toda criança, só que depois disso meus pais perceberam que tinha algo errado comigo. Tipo, eu não acompanhava direito as crianças, eu caía muito e demorava pra levantar, né? Eu demorava um pouquinho. Então, meus pais, não só meus pais, né? Outras pessoas da aldeia, dentro da aldeia, elas viram que tinha algo errado comigo. Então, começaram a falar sobre isso, né? Toda a aldeia. E meus pais ficaram com medo da reação da aldeia, né? Eles ficaram... Já conhecendo a cultura, sabia que sua vida estava em risco. Isso, eles sabiam que se eu tivesse algum problema, eles tinham que cumprir a tradição da aldeia, que era, né, me matar. Tradição, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Tinham que lhe matar e a prática é enterrar o bebê, a criança. Ou, como outras aldeias, queimar, né? Ô Caiu, e essa coisa de entender que está separando o espírito ruim, porque assim, não fazem, como eu falei, não é por uma maldade. Acreditam nessa tradição. A aldeia entende que nós, pessoas com deficiência, trazemos maldição para a aldeia, é isso? Sim. É tipo assim, na aldeia eles acreditam que a pessoa com deficiência ou aquelas que nascem gêmeas, né, eles trazem maldição e maus espíritos para a aldeia. Então eles acreditam nisso, eles acreditam que se tiver alguma pessoa que não seja tipo perfeita assim no olhar deles, é uma tradição, os espíritos maus tentando acabar com a aldeia, entendeu? Aí para acabar com isso eles tentam matar a criança. E aí quando sua família percebeu, como é que agiu? Então eles tentaram, né, falar com a aldeia, eles ficaram muito preocupados com isso, então eles falaram muito com o meu avô e meu avô também estava preocupado porque ele não queria que isso acontecesse comigo, né? Então meu avô pediu ajuda para uns missionários que estavam lá para poder me ajudar a me retirar de lá. Uhum. Mas ainda você viveu um tempo nessa condição, ficou isolada da aldeia, teve alguma coisa desse tipo assim? Sim, como a aldeia percebeu que já estava muito claro, né? Tava todo mundo vendo que você tinha algo diferente do seu povo. Então meu avô e meus pais me colocaram em uma cabana isolada da aldeia para que ninguém pudesse me machucar. Então por muito tempo eu tive que ficar no escuro, tipo, não via ninguém, sozinha lá, e era terrível porque eu não via nada, luz nem nada. Eles levavam alimentos para você? Eles levavam, mas tipo, era o que eles podiam fazer, né? Qual era a tua idade, cara? Eu tinha 6 anos, 7 anos. Já tinha entendimento das coisas, né? Com certeza, deve ter sido muito, muito sofrimento, muito duro. Você guarda algumas lembranças desse período?
Não muito, é só vagas lembranças, assim, não, os psicólogos dizem, eu converso com eles, né, falaram que quando a gente passa por um trauma muito grande, a gente apaga algumas coisas lá de lá, então. Pois é, gente. A gente está terminando esse primeiro bloco. Daqui a pouco eu volto com a Caio para ela contar mais um pouco. Vocês já viram como é complicado, né? Mas só de novo registrando, né? Não é uma maldade, é um entendimento, é uma tradição, é uma cultura que a gente precisa reaprender, e nós, povos brancos, civilizados, e os povos indígenas, para que a gente possa se ajudar a salvar vidas como a minha, também uma pessoa com deficiência, e dessa linda jovem que é a Canhu. Volto já, não saiam daí. Tem mais coisa para a gente revelar.